Guerreiros, uma curiosidade interessante que eu trago aqui para vocês é a seguinte: é algo que já vem relacionado com os últimos vídeos. Um deles eu falei sobre conspirações, né, e o funcionamento da mente das pessoas que creem em teorias de conspiração. E depois o último vídeo que eu fiz foi sobre Ratanabá. Aí eu lembrei de um canal no YouTube que eu abri. Vamos ver aqui há quanto tempo faz que eu abri esse canal. Foi em 2017. Que foi o seguinte: é uma história muito parecida com a história de Ratanabá. Por isso que eu tô aqui falando sobre isso. Foi o seguinte: eu criei um canal no YouTube chamado Segredo na Ilha e postei um vídeo. Um vídeo onde eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui. O artefato secreto da ilha de Santa Catarina. Que foi um vídeo que eu publiquei contando uma história fantástica sobre o artefato secreto. Este artefato seria o instrumento usado pelos egípcios para construir as pirâmides, usado pelos maias, pelos incas em Machu Picchu, que seria um artefato misterioso que explicaria o mistério das grandes construções dos tempos antigos, né, como as pirâmides, por exemplo, dentre Machu Picchu, os maias no México e tal. É uma história que começa em Cusco, no Peru, em Machu Picchu também, onde estava guardado entre 7 chaves este artefato, né, e só os grandes sacerdotes tinham acesso. Em resumindo, é uma história que eu vou ler só uns pedaços para vocês entenderem, tá? 25 de setembro de 2016, recebi um envelope em meu escritório contendo um pendrive e um CD-ROM. Pensei 1000 vezes em jogar no lixo este material e seguir minha vida, mas depois de dar uma pesquisada para ver se há fundamento em tudo isso, concluí que cada detalhe do relato é verídico e por isso criei coragem para divulgar. Dizem que o segredo foi trazido aos povos latino-americanos pelo deus barbado Viracocha, que é uma deidade, né, adorada por muitos povos da América do Sul e da América Central. O segredo das grandes construções foi passado aos sacerdotes que construíram Machu Picchu. Aí eu coloquei umas imagens que eu visitei Machu Picchu, né? Aí coloco umas imagens das construções, né, lá em Machu Picchu, nos Andes. Tô ali eu, né, em um dos sítios arqueológicos de Machu Picchu. Acho que aquele ali era Sacsayhuama, não, Ollantaytambo, aquela foto. Aí diz o seguinte: com a invasão dos espanhóis, o segredo foi passado à Ordem Franciscana dos 12 Apóstolos sob o comando do grão-mestre Francisco de la Cruz. O segredo era mantido escondido mesmo dentro do mosteiro. Somente a cúpula de sacerdotes tinha acesso ao artefato, que ficava escondido no labirinto de catacumbas no subsolo. Eu fui nessa igreja, então eu adicionei ela na história também. É uma igreja que tem um labirinto de catacumbas na parte do subsolo, né? Que são essas fotos que vocês estão vendo. O artefato já não estava mais seguro com a ordem dos 12 apóstolos, e pouco antes do terremoto de 1655 foi removido para um novo local. Os mais seletos da ordem foram designados a levar o artefato por um antigo caminho dos Incas, que os Incas diziam ter sido ensinado por Viracocha. O caminho se chamava Peabiru, que é o famoso caminho de Peabiru, que cruza as Américas do Sul, vai lá dos Andes até o Oceano Atlântico. E por coincidência dizem que o caminho de Peabiru termina na capital de Santa Catarina, que é Florianópolis, que é onde eu moro. Esse caminho do Peabiru também foi utilizado nas teorias do Grandir para
desenvolver a tese da Ratanabá na Amazônia. Essa aqui é uma imagem do caminho do Peabiru, que vai lá de Cusco e termina em Florianópolis. Aí eu envolvi a maçonaria também, dizendo que os maçons aqui de Florianópolis conhecem também o segredo do artefato e buscam encontrá-lo até os dias de hoje, o artefato secreto que está escondido, que ninguém sabe onde é que está, tal e tal. E aí vai. É uma história bem complexa que mistura verdade e mentira, tá? Então assim, os dados utilizados são verdadeiros. Machu Picchu, caminho do Peabiru, a maçonaria, tudo isso existe. Mas a história é uma ficção. O artefato não existe e essa história inteira é uma ficção. Por que eu fiz isso? Se vocês quiserem assistir o vídeo completo e entender do começo ao fim o que se trata o tal do artefato secreto da ilha de Santa Catarina, vocês podem assistir o vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. Mas então, é uma história muito parecida com a história de Ratanabá. Inclusive, eu uso o próprio caminho do Peabiru como um dos elementos, que foi usado pelo Urandir também, Dáquila Pesquisas, né? O Urandir, que inventou a história de Ratanabá, ele diz que encontra o caminho da história através do conhecido caminho do Peabiru, né? E eu usei vários elementos históricos envolvendo sociedades secretas, a maçonaria. Os elementos são reais da história. O mosteiro lá na capital do Peru existe, Machu Picchu existe, a maçonaria aqui no meu bairro existe, as gravuras rupestres na ilha do Campeche, tem no vídeo também tem isso, né? São reais, existem. Então assim, a história é composta de uma série de fatores que existem na realidade, mas a conexão entre todos eles, ou seja, o desenrolar da história que é falso. Não existe artefato nenhum e esse vídeo trata-se de um viral, um hoax, uma farsa, uma teoria de conspiração que eu mesmo inventei. Como vocês já sabem, né, eu estudo, eu gosto de procurar entender como que se manifestam as teorias de conspiração na internet, como que elas viralizam, o comportamento das pessoas que entram em contato com essa ou aquela teoria em questão, os dados estatísticos de visualizações, de comentários, o alcance que poderia ter uma teoria de conspiração. E para isso eu tive que criar uma teoria de conspiração para poder analisar o desenrolar, né? Então, eu fiz esse canal chamado Segredo na Ilha. Eu fiz o vídeo chamado O Artefato Secreto da Ilha de Santa Catarina. É uma história bem bolada, assim, ó. Se você não souber que é mentira, é bem possível de acreditar que seria verdade, né? Inclusive, aí é que tá, ó, para vocês verem como que funciona um viral, né? O Artefato Secreto da Ilha de Santa Catarina, esse vídeo, tem 262 mil acessos. Olha, é bastante. No canal Guerreiro, eu tenho, a maioria dos vídeos chega a 500 acessos, 1.200 acessos. Um vídeo que chega a 3 mil acessos é dos grandes no meu canal, 3 mil acessos. E esse vídeo do Artefato Secreto tem 262 mil visualizações, 3 mil likes e 290 comentários. Ou seja, para vocês verem como que conspirações, histórias fantásticas, como que elas cativam as pessoas, né? O desconhecido, o misterioso, né? Cativa as pessoas e você vê o quão rápido isso se propaga e o tamanho, né, do alcance que isso tem. Pois bem, isso aqui foi um experimento social, foi uma
uma forma de compreender melhor como que se alastram as teorias de conspiração, como que as pessoas reagem a isso, qual é o número de acessos, como são os comentários. E eu fiz isso justamente para poder estudar o assunto. Então é um experimento social e comportamental. Entender como que isso tudo funciona. Depois dessa teoria criada, essa teoria de conspiração sobre o artefato secreto da ilha, né? Isso fazem alguns anos já que eu fiz esse vídeo. Eu desenvolvi mais atualmente uma outra teoria de conspiração, bem maior, bem mais complexa, e disseminei na internet. Eu não posso ainda contar do que se trata esse viral, essa teoria de conspiração, porque aí vai estragar a história toda, né? Tem que manter durante, acho que vou deixar aí 1 ano ou 2 anos circulando na internet, depois eu revelo a farsa. Mas vai ser mais um experimento social para a gente compreender melhor como que funcionam a disseminação de teorias de conspiração e a reação das pessoas e a estatística, os dados, né? Bem interessante. Aguardem mais 1 ano aí, mas que vocês vão ver como que, se der certo, né, que esse é o projeto, vocês vão ver a teoria que eu fiz sendo reproduzida por pessoas na internet, sendo replicada, e a gente vai ver ela imiscuída com as outras teorias de conspiração. É uma fantasia, mas na internet ela vai se tornar real. Um grande abraço.